Eu sempre fui muito mimada pelos meus avós, desde a minha infância. Eu nunca tive contato com meu pai e muito menos com a minha mãe. A minha mãe, ela me deixou quando eu ainda era pequena. A minha avó sempre foi aquela pessoa muito rígida em cima de mim. Me controlava em tudo que eu fosse fazer, em todas as escolhas, opiniões, roupas, tudo. Ela dava a opinião, o palpite e precisava de ser prevalecido e respeitado. O que, de certa forma, me fez crescer com uma certa raiva, porque eu gostaria de ter minha liberdade, de me expressar, de ser quem eu era, mas infelizmente eu nunca pude. Eu entendo que a minha mãe engravidou de mim com 14 anos e deixou eu para ser criada pelos meus avós. Acho que a minha avó sempre teve medo de eu também engravidar muito cedo e acabar sobrando para ela. Bom, quando eu tinha 8 anos de idade, meu avô morreu. O que foi muito difícil pra mim, porque meu avô era um cara muito incrível e ele me dava muito amor. E ficou mais eu e minha avó. E eu acho que nessa época, pela minha avó ter menos uma pessoa pra ela cuidar da vida, ela duplicou as brigas, ou talvez era a idade, eu não sei, mas tudo era sobrecarregado em cima de mim. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu comecei a querer sair, a querer conhecer outras pessoas. Eu já estava pré-adolescente, eu queria entender um pouco mais o mundo. Quer dizer, adolescente, né? E às vezes eu esperava a minha avó dormir, eu passava por debaixo do portão para poder sair. Comecei a aprontar pra caramba. Com 13 anos de idade, eu conheci um cara de 21. E a gente se apaixonou. Ele era um cara incrível, foi um amor, assim, bateu a química, né? E como eu brigava muito com a minha avó, eu acabei pegando as minhas coisas e indo morar na casa desse rapaz. Só que ele era um rapaz, assim, de 21 anos que usava entorpecentes, mexia com coisa errada, e aquilo não me agradava nem um pouco. Mas, sinceramente, eu ainda preferia ficar na casa dele do que na minha própria casa, porque eu não queria voltar a morar com a minha avó. E a mãe desse rapaz de 21 anos me odiava. Até que um dia eu fiz amizade com um amigo desse rapaz de 21 anos, e nós começamos a sair. Começamos a sair, eu larguei esse rapaz de 21 anos porque ele realmente não queria ficar comigo, e ali eu comecei a fazer tudo o que eu rejeitava, que era fumar, beber, usar entorpecentes, coisas que não devia, mas eu sempre reclamava com esse amigo de que eu não queria seguir aquele caminho, que eu não queria seguir por aquele lugar, mas acabava que eu sempre me via naquela situação. Até que eu decidi ir morar com a minha mãe, que nunca foi muito próxima de mim, porque ela me deixou muito pequena com a minha avó, mas antes dessa minha mãe do que a minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe fazia exatamente a mesma coisa que esse meu primeiro namorado de 21 e esse amigo do meu namorado, do meu ex-namorado. Ela também fumava, bebia pra caramba, usava vários tipos de entorpecente e detalhe, ela me oferecia tudo, né? E era estranho ver aquela situação dela. E o meu padrasto no começo parecia até que gostava de mim, mas no fundo ele não gostava não. Até que eu cheguei nos meus 16 anos de idade. Eu tive brigas feíssimas com a minha mãe e com o meu padrasto. E nessa época eu conheci um rapaz pela internet. Eu e minha mãe brigava pra caramba. É uma história pra outro vídeo. E esse rapaz que eu conheci na internet, ele tava preso. Mas ele era tão carinhoso, eu me apaixonei por ele. Ele se tornou o amor da minha vida. E quando ele saiu, nós decidimos nos casar. A família dele, feliz e me aceitava, acho que porque eu era uma menina aparentemente boa, deu um apartamentozinho pra gente poder morar. Ali naquele apartamento, eu engravidei dele. Eu já tava ali com os meus 17 anos. E no que eu engravidei dele, teve uma vez que ele teve uma briga com o irmão dele tão feia, que eu acabei perdendo o neném. O problema desse grande amor da minha vida, além dele ter os traumas de infância dele e direto ele ficava lembrando do que ele passou lá dentro do presídio, ele começou a me agredir. Começaram as agressões. Ele era muito agressivo comigo, ele era muito rude, era muito difícil, até que decidimos alugar nossa própria casa, porque no apartamento, né, tinha o fato da família ter dado, então era como se o apartamento fosse deles e não nosso. Então nós nos mudamos. E nisso, eu acabei engravidando novamente. E tive a minha princesa, que é o amor da minha vida, é a pessoa que eu mais amo da face da terra, é a pessoa mais incrível. Muitas das vezes eu gostaria que nós fizéssemos diferente, que nós seguíssemos por um caminho diferente, mas o meu amor, ele prefere ficar na rua do que ficar comigo. Ele vem de
drogas para sustentar, e eu entendo que ele não teve outras oportunidades, não tem outras oportunidades pelo histórico dele, mas eu tenho fé que a gente poderia fazer diferente, mas ele não se enxerga dentro do que eu enxergo ele. As agressões pararam, ele parou de me bater depois do nascimento da minha filha, eu não aceito mais, mas ele acha que eu não sei que ele tem uma arma em casa. Isso me choca, porque eu tenho um pouco de medo de às vezes ele chegar bêbado como ele chegava e me agredia e acabar fazendo algo pior, ou comigo, ou com a minha filha. Eu sinto que eu coloco a vida dela em risco, mas eu sinceramente não sei por onde começar, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Pior, eu não sei nem se eu tenho forças para fazer alguma coisa para sair de onde eu tô. Eu fico me sentindo mal diante dessa situação. E eu, sinceramente, não sei o que fazer. Eu tenho 19 anos de idade e moro em Portugal há 2 anos. Quando eu vim, foi por um motivo extremamente sério e não por escolha. Atualmente, eu tenho uma vida relativamente boa, tirando o fato que eu moro dentro de um quarto desde que eu mudei pra cá. O que é extremamente ruim, porque aqui todo mundo tem que dividir quarto, casa, são vários quartos. E dentro dos quartos tem pessoas que chegam a dividir com 2, com 3, com 4, até com 6 pessoas, dependendo do quarto, dependendo do valor que ela tem pra pagar. O custo de vida aqui é um custo de vida alto, diferente de outros lugares da União Europeia, que a condição de vida, a qualidade de vida, o preço é o mesmo, mas o salário é melhor, é mais elevado. Aqui, as coisas são mais difíceis, são mais complicadas. É muito difícil você ter que dividir quarto com desconhecidos, com pessoas que você nunca viu, você tem que trancar suas coisas, você não tem a sua privacidade. Isso sempre foi um peso pra mim, porque realmente é difícil se adaptar. No Brasil a gente chama isso de hostel. Não em todos os lugares que tem, mas chega a existir em alguns lugares, né? E é complicado você ter essa vida, porque realmente tem pessoas que é muito difícil você dividir o mesmo ambiente, você dividir a mesma casa. E nisso, eu e o meu namorado, que dividíamos um quarto. A gente já pensou em alugar um lugar pra gente, só que aqui em Portugal é muito caro. Um apartamento pra você chega a ser tipo um salário e meio pra você conseguir ter isso. Então é muito dinheiro e é meio difícil você trabalhar para pagar um aluguel e você se manter também, né? E quando nós chegamos aqui, o meu namorado, ele chegou a trabalhar em alguns lugares que ele ganhava um salário e meio, mas não era suficiente pra gente ter, e eu não trabalhei até a gente ter a nossa residência, porque existe uma residência que o governo te dá, que autoriza você trabalhar de forma legal dentro de Portugal, e é muito difícil você conseguir trabalho quando você não é residente, e eu que não sabia entender o português de Portugal, eram pouquíssimas opções, sabe? É mais trabalho de mesa mesmo, sabe? Empregado de mesa. Então é mais complicado, até que saiu a residência, né, tanto minha quanto do meu namorado. Quando saiu a residência do meu namorado, ele conseguiu arrumar emprego numa empresa que ela é fora de Portugal, mas ela é portuguesa. E nisso ele sempre vai viajar e eu acabo ficando aqui com um quarto pra mim. E uma dessas viagens dele, chegou às férias do meu namorado e ele veio para poder fazer as férias comigo. Nós passamos as férias inteiras juntas e ele voltou pro trabalho dele. Nisso que ele voltou pro trabalho dele, eu senti que a minha menstruação atrasou. 10 dias após o atraso, eu comecei a sentir uma agonia, comecei a sentir que alguma coisa não estava normal e fiz o teste de gravidez. Positivo. Eu entrei em desespero, porque a qualidade de vida que eu tenho, a forma que a gente vive aqui em Portugal, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Como que eu ia ter uma criança no meio disso? Qual condição que eu ia ter ali? Não tinha como, morando dentro de um quarto, dividindo casa com um monte de estranho, não tinha lugar para ele e seria totalmente diferente, difícil, desafiador, sem condições. Então eu falei com o meu namorado, na verdade meu esposo, que nessa época a gente acabou casando, e contei pra ele, né, nós em comum acordo chegamos à conclusão que abortar seria a melhor opção, que não existia uma qualidade de vida para ser dada para essa criança ali. Então eu decidi isso. Comecei a estudar todos os requisitos que existia para fazer o aborto de forma legal, porque na Europa isso não é uma coisa absurda, isso é uma coisa relativamente normal. E não são muitas as opções, assim, as dificuldades para você fazer um aborto, mas a mais importante é que você tem que estar dentro de um período de 10 semanas.
como eu suspirei aliviada, porque eu estava de 5 semanas. Então eu ainda estava dentro do prazo. Agendei o meu aborto para 2 semanas após, liguei para o meu esposo e pedi para que ele fosse me dar apoio, né, moral, emocional, que era o que eu mais precisava ali. Ninguém melhor que ele. Então ele pegou um avião e foi até mim. Quando eu fui fazer a ecografia, a gente viu, a médica fez os exames direitinho, me chamou no canto, perguntou se eu tinha certeza. Antes dela terminar a pergunta, eu já falei sim, porque eu tava muito certa do que eu ia fazer. Ela me mostrou os comprimidos, me explicou exatamente como eu deveria tomá-los e fez eu assinar um termo de responsabilidade, né, pelo meu corpo, por qualquer coisa que pudesse vir a acontecer, por mais que era de uma forma segura. Aí o primeiro comprimido eu tomei ele dentro do consultório mesmo e os outros eu tinha que inserir dentro de mim no outro dia. E aí eu fui pra casa, inseri o comprimido dentro de mim e em questão assim de horas eu já comecei a vomitar e comecei a sentir uma dor. Isso, nesse prazo de 2 semanas, eu passei mal, fiquei enjoada, meu cabelo caiu, eu tava muito bad, então eu tava louca pra poder tirar logo essa criança de dentro de mim, porque eu não tava bem. E assim, não me julguem, gente, não dava pra ter uma criança naquela condição. E aí eu tomei o comprimido e em questão de horas, assim, eu vomitei, comecei a sangrar, mas os enjoos já melhoraram, sabe? Já parei de sentir os enjoos, já parei de sentir aquilo. E dura cerca de 10 dias, assim, pra ir tirando tudo, pro sangramento ir parando. E em questão de 24 horas, o feto começou a ser expulso, expelido de dentro de mim, começou a sair, eu comecei a tirar mesmo a criança de dentro de mim e depois de 2 dias eu tinha que voltar para fazer outra ecografia para saber se estava tudo certo, se não tinha nenhum resquício dentro de mim, né? Se estava tudo limpinho, porque é perigoso da infecção, se caso não saia tudo, tem que tirar. Existem 2 métodos, né? Que é esse ou então a cirurgia, que não foi necessário no meu caso, graças a Deus. Eu tirei direitinho. Hoje faz 1 semana que eu fiz o aborto. Ainda estou no processo de sangramento, ainda estou tirando, não me arrependo nem um pouquinho de ter tirado essa criança, essa que viria vir no meu ventre, porque eu sei que eu não poderia proporcionar uma vida boa para ela e ao mesmo tempo eu não quero voltar a fazer isso novamente, né? Espero não ter que fazer isso novamente. E também, quando eu fui lá fazer a ecografia, eles me perguntaram se eu queria usar algum método contraceptivo para isso não ter que voltar a acontecer. E aqui a gente chama de Implanun, que é um tipo de contraceptivo que é inserido de graça, né, quando você tem toda a documentação certinha. E como eu tinha toda a documentação certinha, eu consegui colocar esse método contraceptivo. E assim, hoje eu conto essa história porque aqui na Europa não é uma coisa absurda, não é uma coisa fora do normal. E a gente vê o que está acontecendo no Brasil, a gente vê que a justiça está querendo proibir até as crianças que são abusadas sexualmente e acabam tendo filhos dos agressores a não poderem tirar essas crianças, né? E aqui a gente tem essa opção, eu me sinto mais dona do meu corpo, eu sinto que são as minhas regras, as minhas decisões e elas prevalecem. Não é um homem dentro de um congresso ditando as regras do meu corpo, do que é melhor para mim, né? No Brasil, as pessoas têm uma visão diferente de Portugal, mas eu me sinto muito melhor em ter passado por esse processo de forma organizada, de forma orientada, né? De forma médica, de tudo ter sido acompanhado de forma saudável para o melhor para o meu corpo e para minha escolha. E hoje eu tenho muita vontade de falar sobre o assunto, para conversar com mulheres, para abraçar mulheres e para explicar para mulheres sobre esse processo e a importância de você ser dona do seu próprio corpo e poder fazer isso de forma saudável, porque independente se existe ou não a legalização do aborto, a mulher vai acabar praticando de forma ilegal e muitas das vezes a forma clandestina leva mulheres à morte. E eu sou uma pessoa que fiz de forma legal e eu desejo para todas as mulheres que teriam a mesma opção que eu, passar pelo mesmo procedimento que eu passei de forma segura. Essa história é para maiores de 18 anos. A história que eu vou contar para vocês pode chocar um pouco. E eu peço para que, por favor, vocês não me julguem, porque eu também quis. Desde criança, a minha mãe sempre fala que o meu bumbum é de tanajura.
Hoje que eu sou uma moça, eu vejo que eu tenho o corpo bem definido, inclusive eu atraio muito o olhar dos homens pra mim, minha direção, e eu sempre me senti muito desejada, digamos assim. Por mais que eu tivesse uma boa relação com a minha mãe, eu sempre tive uma relação muito melhor com meu pai. Meu pai sempre foi o meu herói, o meu príncipe, o cara que eu amava. Não sei, eu sou apaixonada no meu pai. Eu acho ele o cara mais incrível da face da terra. Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai, que era policial, levou um tiro. Esse tiro deixou ele internado, foi muito pesado, eu pensei que a gente ia perder ele, mas graças a Deus a cirurgia dele deu certa e ele se tornou cadeirante. E a cadeira de rodas do meu pai era aquela cadeira de roda muito divertida, que tinha os controles, que dava pra pilotar. Então, desde pequenininha, eu sempre pedi pra ele: papai, eu posso sentar no seu colo pra brincar na cadeira de rodas com o senhor? E ele sempre deixava, mas detalhe, ele sempre deixava quando a minha mãe não estava. Quando eu era criança, eu não entendia. Agora pode ser que eu entenda melhor. E assim foi até os meus 12 anos de idade. Eu era muito grudada com ele, eu sempre sentava no colo, eu sempre brincava na cadeira de roda. Aquilo era minha diversão e era um passatempo que eu tinha com ele, porque era um momento de diversão entre eu e meu pai também. E eu não sei se vocês têm um pai que é uma pessoa deficiente, mas essa atenção que eles recebem são muito divertidas, então eu sempre dei essa atenção pro meu pai. E aí até os meus 12. Quando eu fiz 12 anos de idade, os meus pais se separaram e o meu pai foi morar num interior um pouco distante. E eu passei a não ver mais o meu pai, eu nunca mais vi o meu pai. E eu sentia muita saudade dele, eu amava muito a minha mãe. Até que um dia, quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos de idade, eu tive uma infecção de ouvido tão forte, tão forte, foi tão forte a minha infecção que eu fui parar no hospital, eu fiquei internada, misturou com outros problemas que eu tinha no meu organismo, alguns problemas de saúde que eu já tinha desde a infância que não tinha aflorado, enfim, eu tive que fazer uma cirurgia e essa cirurgia não foi bem sucedida para tirar o que tinha no meu tímpano e eu acabei ficando surda, né? Eu fiquei um pouquinho surda eu fiquei um pouquinho surda, não, eu fiquei surda total de um ouvido e ouvia só do outro, que não era o mar de rosas. Não me atrapalhou na fala, porque como eu já tinha 15 anos, eu já sabia falar muito bem, mas eu demorei bastante para conseguir aprender a ler o lábio das pessoas, a falar. Então, assim, isso me dificultou em muita coisa na escola, em relacionamentos, com amizades, né? E quando meu pai soube que eu estava passando por esse problema, eu acho que causou aquela identificação e ele decidiu alugar uma casa na nossa cidade, morar mais próximo de mim, para ficar mais próximo de mim novamente. Eu fiquei tão feliz quando a minha mãe me contou essa notícia, tão feliz, e na hora que eu fui perguntar para ela, quando meu pai vem, meu telefone toca, era ele falando que tinha mudado. E aí ele falou pra eu ir lá visitar ele e tal, eu falei pra ele que ia. E nisso, eu falei pra ele que tava indo, tomei um banho e fui lá visitar meu pai. Quando eu cheguei lá, ele tava na porta da casa dele, sabe? Eu tava com tanta saudade que eu já fui correndo assim, a gente já se abraçou, foi aquela loucura, aquela saudade. E aí a gente passou pra dentro da casa dele, e tava só eu e ele. E quando a gente entrou, a primeira coisa que meu pai falou, e ele, minha filhinha amada, querida, meu pai sempre me tratou assim, com essas palavras, minha filhinha amável, querida, princesa, deusa, ele sempre me enalteceu muito. E eu tava com muita saudade, porque o meu pai sempre foi o homem que me fez me sentir a mulher mais incrível da face da terra. E quando a gente entrou lá na área da casa dele, ele virou pra mim e falou assim, você não vai querer sentar no colo do papai pra brincar de dirigir, né? E aí eu fiquei um pouco sem graça e falei, não pai, eu não sou mais criança, né? Agora eu já sou mocinha. E ele começou a rir e falou, eu sei minha filha que você é mocinha, eu só tô falando isso porque você amava quando você era criança e eu lembro tanto de como a gente se divertia, de como você gostava, então eu só tô falando por conta disso, fique em paz, se você não quer, não quer. Eu falei, não, tudo bem pai, eu posso sentar e brincar um pouquinho com o senhor, talvez eu enxerguei maldade onde não tinha, não sei. E eu sentei no colo dele e começamos a brincar ali um pouquinho na área ali da casa dele. Quando eu entrei na sala, eu comecei a sentir, o meu pai estava encoxando em mim, e eu senti que a parte dele estava ficando ereta. E naquele momento, eu fingi que eu não estava sentindo aquilo e continuei normal, como se nada tivesse acontecendo. E a minha cabeça começou a ficar confusa, do tipo, isso é bom, mas ao mesmo tempo não é. Eu comecei a sentir um calor no meu corpo. Depois eu fui prestar atenção que, tipo, isso era o famoso tesão. Minha mãe nunca tinha conversado comigo sobre isso. E por mais que eu tivesse gostado de alguns rapazes na vida e tudo, eu nunca tinha chegado nesse âmbito
do corpo, sabe? Eu sempre fui criada assim dentro daquele mundinho meu ali. E eu tava, sei lá, aquela sensação tava diferente em mim, entende? E aí, meu pai virou pra mim e falou assim: você tá feliz, né, filhinha? Você gosta disso? E eu olhei pra ele e falei: como assim? Aí ele falou assim: você gosta? Eu falei: do que você tá falando? Por que você tá falando que eu gosto? E pensando comigo, como ele sabe que essa sensação tá sendo boa em mim, né? Como que ele tá adivinhando isso? E ele me disse: porque você fica mexendo assim, ó. E quando você faz essa movimentação mostra que você quer e que você gosta. E na verdade eu tô como eu estou porque você tá tendo essa movimentação. E na hora eu fiquei um pouco assim sem graça, sem saber o que fazer. E aí ele falou: fica em paz, filha, eu não vamos. Isso, ninguém precisa saber disso, entendeu? Ninguém precisa de entender o que tá acontecendo aqui. Fica de boa. E eu levantei depois, fiquei ali com ele um pouquinho. E depois eu voltei pra minha casa com aquela consciência de tipo, será que isso é normal? Será que não é normal? Será que eu sou normal? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Não tinha pra quem contar e nem com quem conversar, nunca tive ninguém. Então, deixei aquilo entre eu e o meu pai. Claro, eu não voltei a ficar sentando no colo dele pra voltar a fazer aquilo, mas eu também não sei se eu conto pra vocês o que aconteceu depois da minha festa de 15 anos. A pergunta que eu faço pra vocês é: o que eu deveria ter feito? Será que eu sou normal por querer isso também, por gostar do que eu tava passando no colo do meu pai? Será que o meu amor por ele pode ser um amor confuso? Será que o amor que eu tenho pro meu pai não é um amor de filha? Eu fiquei me questionando várias vezes sobre o assunto e quis trazer essa história pra vocês me ajudarem, mas por favor,